Agora, Miguel, ontem foi celebrado aqui no Brasil o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E a gente recebe aqui, para abordar esse assunto, ele é filósofo, professor e sacerdote de Umbanda. O nome dele é Rodrigo Queiroz. Seja bem-vindo. Cadê o Rodrigo? Ainda não estou vendo ele aqui. Tá, agora já está aí. Pode subir, Lugui, por favor. Olá, Rodrigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Está me Tudo ouvindo? bem, tudo ótimo. Saudações fraternas a todos que nos acompanham aqui e nos dão o privilégio, né, o prestígio da audiência nessa oportunidade. Muito obrigado. Maravilha. Eu queria mostrar aqui, gente, que o Rodrigo ele tem vários títulos publicados. Olha aí, Entidades da Umbanda, Umbanda para Iniciantes. Tem também esse que é Eu não tô Descubra os Fundamentos da Prática da Umbanda. E aí eu queria, antes até da gente entrar no nosso assunto, que é intolerância religiosa, queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, a história da Umbanda, que é uma religião brasileira, né? Genuinamente brasileira. Conta pra gente aí um pouco da história da Umbanda, para quem não conhece, Rodrigo. A Umbanda é uma religião brasileira, resultado do encontro, né, em sua essência, suas matrizes, daquilo que já existia aqui no nosso território no momento da invasão, praticada pelos indígenas. Depois, quando chegam os escravizados aqui, vai ter a mistura dessas duas formas de ver o mundo. Essas cosmovisões vão dar origem a novas formas de relacionar-se com o sagrado, o divino e a natureza, e que vai, então, sofrendo várias transformações. Por exemplo, o que tinha aqui era a santidade indígena, aí a gente vai ter o surgimento da cabula, do calundu, e aí, então, das macumbas, e, portanto, os candomblés, e aí, enfim, a Umbanda, né? Então, pensando que o Brasil, que a gente entende hoje, é o resultado dessas múltiplas conexões, intersecções e encruzilhamentos, a Umbanda é brasileira nesse sentido de estar surgir dentro desse território como uma construção desses vários encontros, né? O Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta também, Yara. Rodrigo, você tem alguns dados sobre o número de pessoas, o número de igrejas, de templos, o número de espaços de Umbanda no Brasil? A gente não consegue chegar num consenso, né? Porque o que acontece dentro da situação, por exemplo, do censo, nunca representa a realidade, dado a própria forma como ele é feito, e ainda por conta da intolerância, do medo das pessoas de se autodeclararem como devoto dessas tradições religiosas, acaba ofuscando o número, oficialmente falando, né? Mas a gente entende que há um grande contingente de milhares e milhares de pessoas. Vou dar um exemplo. Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos maiores, por incrível que pareça, um dos maiores redutos, né, das tradições e devotos das tradições de matriz afro-indígena. Por exemplo, só em Porto Alegre é registrado, e, portanto, mais de 3.000 terreiros. Né? Então, a gente começa a ter uma compreensão do tamanho, né, do que é essa força dessas religiões aqui no Brasil, né? Rodrigo, aqui tem dados do Ministério de Direitos Humanos, já no governo Lula. Esses dados são de 31 de dezembro de 2020. Perfeito. É impressionante a quantidade de denúncias feitas por intolerância religiosa. E a gente sabe também, Rodrigo, que essa prática horrorosa, criminosa, né, que é crime no Brasil, ela conversa com a questão política. Né? Houve um aumento. Eu queria que você falasse de que forma essa ascensão da extrema-direita viola os direitos da liberdade de crença de pessoas que não estejam alinhadas ali à fé cristã judaica, né, Rodrigo? Perfeito, Yara. Você já foi com a pé na porta, né?
E quero destacar aqui para a nossa audiência, estava legal ver o gráfico aqui, porque dá uma noção bem clara da realidade. Então, esses 2.472 denúncias registradas, é importante dizer que é o que está registrado, né? Há um número que a gente entende muito maior do que o dobro do não registrado. Eu conheço, Yara, 15 pessoas diretamente que sofreram intolerância religiosa e não foram denunciar. Então, você calcula como que isso se dá. Dito isso, mas ainda assim, em relação a 2023, esse número é 67% a mais, né? E 95% desses denunciantes são devotos das religiões e tradições de matriz afro-indígena. Então aí a gente tem um flagrante, porque é sempre isso. Quem está sofrendo intolerância religiosa no Brasil, a própria data de ontem, né? É Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele está marcado nessa data porque é uma homenagem à morte da Ialorixá, Mãe Gilda de Ogum, que morreu em decorrência de a sua saúde ter sido piorada em função das violentas invasões e perseguições de praticantes de um segmento evangélico junto ao seu terreiro, né? Então, foi tão marcante isso no Brasil, foi em 99 que acontece o seu falecimento, que a luta, né, do movimento negro, do movimento das tradições afro-religiosas, conseguiu instituir essa lei dessa data importante, que abarca todas as religiões, claro, porque o país é laico, mas não parece isso na prática. É importante marcar isso. Dito isso, e em alinhamento com o que você apontou, a gente vê no Brasil um fenômeno não diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, igual vocês estavam comentando há pouco, né? De que o que acontece aqui é uma manipulação articulada, política, com interesse específico. Quando você vê um segmento religioso que diz que um pastor diz, eu recebi aqui a profecia, recebi aqui a voz de Deus, e essa figura tem que ser eleita nosso presidente. Quando a gente vê isso, a gente está dando início a uma teocracia, né? E aí você pega uma sociedade que é marcadamente crédula, frágil, que vive com tantas dificuldades, em que o caminho de fé é um alento, uma esperança, uma motivação, o seu líder religioso, o líder espiritual, é praticamente o representante da divindade. E aí a gente vê esse alinhamento entre Estado e religião interessa a quem? A quem busca o quê? Poder, busca controle, em que olha a religião como mercado, né? E posto como mercado é a oportunidade de exercer poder sobre o outro. E aí não é interessante religiões que pregam liberdade, inclusão, acolhimento, que se alinha naturalmente, porque o que importa é o ser humano, com questões caras para a nossa sociedade, como as questões dos povos originários, como as questões étnico-raciais, com as questões de gênero e tantas outras pautas importantes para desenvolver uma sociedade que seja ela equânime, harmônica, né, emancipada. Não, isso não é interessante. É interessante separar os eleitos de um prediletismo que está alinhado com essa branquitude perversa que rege esse pensamento eurocêntrico dentro do nosso país, que é o colonialismo ainda muito forte aqui no nosso território, na nossa história. Por que quem é devoto da religião de preto, né, que faz essas coisas de origem africana, é demonizada? Porque não é interessante para o sistema. Então é a religião que vai ser atacada. Tudo que lembra as tradições africanas deve lembrar alguma figura que foi demonizada ao longo da história. Por quê? Porque enfraquece. Quando você violenta o outro,
né? A partir da sua fé, você está desumanizando o sujeito. Você está ferindo a dignidade humana do sujeito. Imagine só, você não pode exercer o seu direito de crer no que você bem entender, ou até de não crer, porque também é isso que rege um país laico, né? E a ideia de liberdade de crença e não crença dentro do nosso país. Né? Rodrigo, essa violência religiosa no Brasil, né, sobretudo contra religiões de origem africana, ou com influência africana, parte na sua experiência, principalmente da onde? De quais são as religiões, né, e os grupos que mais são violentos, que mais hostilizam as religiões de matriz africana? Marcadamente, especificamente, nem tem mais do que uma. São as religiões neocristãs que a gente denomina hoje, né? Quem são essas neocristãs? Essa do púlpito eletrônico, né? Essas que estão aí na televisão, que estão dominando todas as rádios do país, que são alinhadas com essa política de extrema-direita. Então, são eles que são propulsores do ódio no nosso país, são eles que são propulsores de todo tipo de preconceito, de racismo, de seletividade, de apartheid social, né? Hoje a gente vive um fomento por parte dessas frentes religiosas. A gente acabou de ver, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem aí episódios desses pastores, dessas religiões neocristãs, neopentecostalismo, porque é importante dizer, viu? Eu tenho muito amigo pastor, tem muito segmento evangélico que tem base teológica, tem fundamento cristão, tem estudo verdadeiro, tem prática legítima, né, do evangelho. Não tem nada a ver com o que a gente vê nessa grande massa midiática do neopentecostalismo, a religião enquanto mercado. Então, desculpa demarcar de novo isso aqui, eu acho muito importante. Posto isso, olha só. Quando você vê uma liderança religiosa desses sistemas, fala assim, quem for para a faculdade vai para o inferno. Agora, um pastor famoso americano está rolando aí nas redes sociais, ele falando, quem vai para a faculdade recebe a marca da besta. O que você está construindo? O que você está querendo com isso daí? Você quer um povo ignorante, um povo sem senso crítico, um povo que não saiba pensar. É o que acontece no nosso país. Quando, na ditadura, tira disciplinas como filosofia e sociologia, levam décadas para volta e logo na sequência também tira de novo, não alimenta mais essas disciplinas, por exemplo, que faz uma sociedade, gerações, pensarem por si próprio, pensarem criticamente, né? Ter opinião articulada cognitivamente. Então, isso não interessa. Então, quando você vê isso acontecer, a gente precisa entender onde é que está o tal do demônio que eles falam, né? Onde que ele mora aí, através de qual perversidade, né? Então, especificamente é isso. A gente não tem problema com judeu, Miguel. A gente não tem problema com católico. Eu não vejo nenhum católico enchendo o nosso saco. Eu não vejo nenhum espírita enchendo a gente, perseguindo a gente. A gente só vê pessoas que fazem parte de alguma igrejinha desses auto-intitulados emissários do céu, que põe aí a Bíblia debaixo do braço e sai falando um monte de bobagem. Mas, Rodrigo, olha só, toda essa construção, esses problemas que você está falando, foi quando a igreja entrou na política, né? Quando representantes dessas religiões... Eu moro em Brasília, então eu vi isso sendo construído. Hoje a gente tem até um acrônimo, né? BBB, Bancada do Boi, da Bíblia e da Bala, que eles se articulam e aí foi o berço da extrema-direita e é ali. Será que não está na hora de uma bancada da gira?
Será que não está na hora de... Uai, já que é assim que é o jogo, não está na hora que eu vi aí a plaquinha, deixa a gira girar? Então, será que não está na hora dessa bancada? Como é que você vê a articulação política dessas religiões não cristãs judaicas? Você tocou num assunto sensível, né, para a nossa religião, por exemplo. E olha que interessante, eu vou mais longe. Esses neocristãos, eles entenderam como que o jogo é jogado no Brasil. E eles se organizaram. Isso fazem 30 anos, no mínimo, que eles vêm bem organizadamente, se conectando, construindo pontes, alianças, entrando sorretariamente dentro da política. E não está errado, porque é o lugar do povo, então todo mundo pode. E foram construindo sua base ali, e aí, assim, concessões de rádio, concessões de TV... E aí, emendas, e são multimilionários essas organizações. Então, sustenta isso daí. Aí, você tem, assim, a aceitação da mistura entre Estado e religião. Coisa que o catolicismo medieval sempre fez, né? Então, o Estado era a religião era o Estado, e assim foi sendo. Né, séculos depois, os neocristãos entenderam, a gente vai fazer esse jogo do passado, e está dando certo para eles. Para nós, umbandistas, candomblecistas, espíritas, grande parte da nossa comunidade tem um entendimento de que não se deve misturar, infelizmente. É uma falta de letramento mesmo. É preciso ter ainda uma formação educacional para essa nossa comunidade. Agora eu manifesto aqui um lugar sensível para nós. É uma dificuldade a gente dialogar entre nossas lideranças. Olha, a gente precisa ter um trabalho em conjunto de construção de um diálogo político, de lideranças políticas, né? Então é como se você estivesse pedindo para cometer um dos piores pecados, né? Um dos piores crimes, envolver a política. Então a gente vê que é uma cegueira. Ainda estamos, enquanto comunidade religiosa, ainda vivendo nesse tema com uma certa miopia patológica. E aí eu realmente, você está com toda a razão, acho que isso é fundamental. Por exemplo, esse nosso papo aqui, com esse viés político e politizado e tudo mais, para muita gente não gosta, já para de ouvir, porque, nossa, um pai de santo falando de política, nem vou ouvir ele, porque não gosta de misturar, né? Já está fazendo errado porque está misturando. E aí ele não entende que antes dele ser religioso, ele é o cidadão brasileiro. Antes de tudo, porque a hora que ele nasceu, ele já recebeu um nome no cartório, né? Logo, foi dado a ele um número de registro, né? O tal do RG, né, o CPF, e ele é um número, ele é mais um dentro dessa sociedade. Ele gera imposto, ele vai ser cobrado disso, e ele tem que viver como cidadão. Então, antes de eu ser um bandista, eu sou um cidadão brasileiro. E se eu não penso a minha sociedade, eu estou perdido nesse território. Mas é um diálogo, ainda há muito que se aculturar em relação a isso, infelizmente. Ô Rodrigo, deixa eu trazer uma notícia aqui que eu vi há pouco na imprensa internacional. Pode interessar a gente porque fala sobre o Donald Trump e essa mistura da política com o racismo, né, que impacta o nosso papo aqui. É uma notícia do The Guardian mostrando o Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que ainda existe. É impressionante como ainda existe Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É inacreditável, né? Aí essa notícia, KKK, Ku Klux Klan, distribui panfletos em Kentucky, no estado americano, pedindo aos imigrantes para sair agora. Documentos, incluindo o número de telefone e convites para se juntar a nós, foram distribuídos no mesmo dia em que Trump assumiu o cargo. E aí você vê a extrema-direita americana como tem essa característica também de muito racismo, né? E os
Como é que você vê a vitória do Trump? Qual o impacto que ela pode ter, na sua opinião, aí nas religiões de matriz africana? Eu fico muito... verdadeiramente, eu estou com medo. Estou temeroso, porque eu tenho dúvidas do que vai acontecer nas próximas eleições do Brasil, né, que tem flertado muito com essa extrema-direita. O Brasil que tem um complexo de clone dos americanos. E aí, dito isso, eu já tinha medo da possibilidade de um novo governo Trump, né? E essa discussão geopolítica ela é fundamental, porque é o que mais influencia as Américas, é os Estados Unidos, né? E aí, o Brasil principalmente. Aí ele ganha. Eu falei, pronto, já ficou ruim. Mas aí, o primeiro dia dele já ficou aí. Já está tudo declarado. Porque quando um líder de Estado dessa potência fala aqui não vai existir a conversa de gênero, que é homem e mulher, e todo mundo tem o que merece, resumindo, né? Resumindo é isso. A meritocracia está posta, como se todo mundo estivesse partindo do mesmo lugar, acabou, né, as políticas sociais, as discussões de evolução de uma sociedade, nessas discussões étnico-raciais. Os Estados Unidos inclusive, uma referência de conquistas grandiosas do movimento negro, que influencia e inspira o Brasil há tantas décadas, né, liderada lá então por Luther King. Então, quando a gente vê que não estamos encerrando os avanços do último século desse país para poder namorar com um retrocesso, com esse conservadorismo, com esse extremismo, a gente está declarando violência. Aí é isso que brota. Porque esse esgoto humano, ele existe, ele está em todas as sociedades. O que aconteceu no Brasil, no governo anterior, foi isso. Ele vê que abriu o porão e aí, caramba, eu lembro de ter essa sensação, onde estavam esses brasileiros? Que eu nunca tinha visto. Onde eles vivem? O que eles comem? Né? O que eles fazem? Eu nunca tinha visto eles. Né? E aí eles se armaram, saíram, né, da escuridão, escondido. E aí você vê que 20 e poucos % da população brasileira. Fala, eita, é gente pra caramba! Aí, e você vê brasileiro aplaudindo, feliz da vida, com o que está acontecendo agora com os norte-americanos. Acho temeroso, acho que alimenta ainda mais essa estupidez no nosso Brasil, mesmo esse movimento bolsonarista. A gente olha lá, puxa, fica Michele e o jovem Bolsonaro lá na rua, não vê o quanto... estão nem aí com nós aqui e ainda tá bajulando, né? Tá achando que tá tudo bem. Então, assim, vem chumbo grosso, vai piorar as coisas aqui para nós. E por que isso nos atravessa como tradição religiosa afro-indígena, por exemplo? Porque são essas questões que estão envolvidas. O problema da intolerância religiosa não é a intolerância em si apenas, é porque no Brasil é racismo religioso, é o que a gente acabou de falar. Então, se você está apagando novamente as memórias de luta, você está sobrepondo novamente a violência eurocêntrica, a branquitude, você está perseguindo novamente os pretos, é isso que a gente vai sofrer. Né? E isso reforça esse movimento que existe no Brasil de caça às bruxas, né? Desse patriarcado violento, dessa branquitude estúpida, dessa misoginia. Todo mundo está perdendo. Todo mundo vai perder aqui junto com esse incentivo, porque aí desses 20% de brasileiro, daqui a pouco é 40%. E aí a gente não tem mais controle. Desculpa, eu não tenho o que fazer, eu vou lutar, estou aqui, estou militando também, estou fazendo o meu papel, mas
eu sou pessimista nesse sentido, eu não estou muito otimista. Olha, Rodrigo, eu já estou com roupa de fim de mundo tem um tempo. Eu vi isso já falar. Apocalipse total. Eu já falei, não vai me faltar a minha cervejinha gelada, porque eu que não vou ficar sofrendo por esse povo, mas eu já estou preparada. Deixa eu só trazer alguns comentários aqui que eu acho interessante. Olha, eu acho que dialoga com o que você falou. Está mais do que na hora de começar a ensinar ciências políticas nas escolas primárias brasileiras. Eu recomendo a Constituição, que foi o que eu fiz com os meus filhos. Simples, né? Foi o jeito que eu os eduquei, e o Miguel os conhece, são cidadãos educadinhos. A Isabela, eu queria só esclarecer uma coisa, Isa, que uma coisa é orientação sexual, se você gosta de homem, se você gosta de mulher. Outra coisa é a identidade de gênero. A perseguição de Donald Trump é contra pessoas que não se identificam com o sexo com que nasceram. Ou seja, são pessoas não cis, as trans. Eu sou uma mulher cis. Uma mulher cis, ela pode gostar de uma outra mulher. Ela é homossexual. Isso daí ele não são essas pessoas que ele está perseguindo. Ele está perseguindo aquelas pessoas que querem fazer a redesignação sexual. Ela nasceu no corpo de uma mulher, mas se sente um homem. Ele homem já proibiu hastear a bandeira da comunidade. De trans. Então, exatamente. Então, não, mas é todo mundo que está sendo atravessado por isso. Concordo que é todo mundo, mas nesse caso específico são contra as pessoas trans. Não necessariamente as pessoas gays, é isso que eu estou querendo dizer, que as pessoas confundem orientação sexual com identidade de gênero. Não é a mesma coisa. Eu quero trazer aqui a Marci Kitamura, que diz que é inscrita no seu canal. Viu, Rodrigo? Você tem aqui uma seguidora. Ah, muito obrigado. O Free Spirit, que está sempre aqui conosco, está aqui prevendo muitas lutas nos últimos 20 anos para avançar as pautas dos povos oprimidos, e aí voltam esses lixos colonialistas, escravocratas, supremacistas brancos. Não. O backlash vai ser explosivo. Que a gente está aqui já no nosso final, deixa eu só tirar aqui. Aí eu quero, para finalizar, posso fazer mais uma pergunta? Pode sim. Que eu queria saber o que você achou da resistência ao Trump, a primeira manifestação de descontentamento com tudo isso que a gente falou aqui com o James, com o Mickey, foi justamente de uma pastora anglicana, né, lá em Washington, que pediu clemência. Olha, tenha amor a Deus, se Deus te tocou, por favor, olhe para essas pessoas, que elas são as vulneráveis, né? E aí, como é que você vê aí esse encontro da igreja com a política? Porque, veja bem, como eu havia dito, não é toda segmento cristão ou todos os grupos cristãos que estão alinhados a essa política violenta, né? A essas perseguições constantes, a esse fundamentalismo absoluto, não é. E aí, por exemplo, a igreja anglicana, ela é tradicional, ela é embasada, né? Ela está alinhada com o movimento do desenvolvimento da humanidade, ela está aí há tantos séculos. Então, eu entendo que é o mínimo que a gente vai ver, né, de posicionamento. Opa, peraí, você está indo para um lugar que não nos representa, porque quando o cara fala, eu fui enviado por Deus para a era de ouro dos Estados Unidos, para fazer acontecer o melhor que pode existir aqui na nossa história, ou ele se auto-intitulou, alguém convenceu ele disso, né? Então, não, mas que Deus é esse, né? Ou seja, não, dos cristãos, não, espera aí, eu não estou te reconhecendo, eu não reconheço você como esse emissário, né, do sagrado aqui, que vai fazer a diferença. Então, acho que esse posicionamento vai esquentar, porque se ele mistura tanto esse diálogo religioso com a política, vai começar a respingar até nesses que de alguma forma se beneficiam, né? E aí é isso que aconteceu. Quando ela vem a público se posicionar, é para dizer sim, é para tentar demarcar esse território. Olha, peraí, isso não nos representa também, né? Não é para tanto, não é nesse lugar que a gente vai querer caminhar. E torço
para que outras frentes se manifestem, né? Outras vertentes se manifestem e ele perceba que ele não está agradando todo mundo como o umbigo dele acha que está, entendeu? Miguel, acho que a gente chegou aqui ao final, né, Miguel? Já terminamos o programa, queria só agradecer o Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, nos ensinou muito, né? Boa sorte aí, pode contar sempre com a gente para defender aí os direitos e a liberdade religiosa da sua religião. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Yara, pela oportunidade, por esse momento de fala, e desejo que você possa tão logo tirar a roupa do fim do mundo e não se desesperar tanto, mas ou me dá o nome da loja para eu poder também já garantir a minha. Né? Pode deixar. Eu vou abrir uma loja para vender roupa para o fim do mundo, para estar todo mundo bem vestido. Se você fizer uma linha de camiseta assim, escrito roupa do fim do mundo, você já vai vender bastante aqui para a audiência. Eu só abriria uma marca se fosse upcycling, que um dos motivos para o mundo estar acabando é essa enxurrada de roupa de plástico que o povo está comprando aí baratinho. Isso é uma tragédia. É verdade. Também isso tudo é assunto, né? Ixi, se eu for começar a falar de roupa aqui, a Sinara me bate. Eu vou até de meia-noite. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, tudo de bom, paz e bem. Axé para você. Axé, saravá. Axé, abraço para tu. Abraço, Rodrigo, abraço. Até amanhã, Yara. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, gente.